Muito boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa revisão. Então, essa basicamente é a nossa última aula. Vamos fazer essa revisão, então, para a prova que será aplicada amanhã, quinta-feira, então. Então, aqui, tudo que vocês precisam para sair bem na prova está nessa revisão, certo? Então, vamos à nossa revisão. O que é administração? Então, isso aqui, toda essa revisão é o que a gente precisa ter noção de fundamentos da administração. O que é administração? Então, é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente. Então, se utiliza o método planejar, organizar, controlar e avaliar. Esse é o processo administrativo. Depois, nós vimos também eficiência e eficácia. Esses daqui são termos que nós também precisamos entendê-los. Ambos são necessários, ambos são importantes. Eficiência, maximizar. Eficácia, quer dizer, maximizar a realização de objetivos. Eficiência, minimizar a utilização de recursos. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo do jogo de futebol. Eficácia, ganhar o jogo, atingir a meta. Eficiência, jogar bem. Só que se eu for só eficiente, eu vou jogar bem, posso jogar bem e não ganhar o jogo. Ou eu posso ser eficaz, jogar aos trancos e barrancos, ganhar o jogo, mas ter vários jogadores expulsos e contundidos. Então, também não vale a pena. Então, tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Eu preciso jogar bem e preciso fazer gol, preciso ganhar o jogo. Então, para lembrar, é sempre isso: eficácia, ganhar o jogo, eficiência, jogar bem. Mas o que a administração busca são as duas coisas. Então, eficiência, fazer bem as coisas. Eficácia, fazer as coisas certas. Eficiência, preocupação com os meios. Minimização dos recursos utilizados, ênfase nos processos, ausência de desperdício. Eficácia, preocupação com os fins, ou seja, ganhar o jogo. Maximização dos objetivos alcançados, ênfase nos resultados. Escolha dos objetivos mais apropriados. Temos também os níveis organizacionais, que a gente precisa, então, lembrar disso aqui, dos níveis organizacionais. Então, nós temos nível operacional, nível tático e nível estratégico. Então, o nível estratégico é onde está a diretoria, é o topo da administração. Então, lá vai ter uma atuação estratégica abrangendo toda a organização. Eles vão dar o norte. Nós queremos um novo produto. Eles vão dizer. Aí o nível tático, onde vai estar quem? Os gerentes. Então eles vão apresentar para o gerente. Nós queremos um novo produto. Então os gerentes eles vão fazer acontecer. Já tem a ideia, queremos um novo produto, um novo sabor. Então os gerentes, o que a gente pode fazer agora para agregar um novo valor? No nível tático, eles vão pensar. Então, atuação tática, com foco em uma unidade ou área funcional. Descobriram o que eles querem, agora parte para o nível operacional. Ali vai ter os supervisores de linha, vai ter os supervisores e os próprios operários. Então, ali, eles vão fazer o quê? Mãos à obra. Então, atuação operacional, mão de obra específica de uma operação ou tarefa. Então, a Coca-Cola quer um novo sabor, que é um novo refrigerante. Então, o nível estratégico vai falar, eu quero um novo refrigerante que seja assim assado, que tenha menos açúcar, que não faça tanto mal, que a garrafa seja diferente. Eles vão dar a ideia. O nível tático, os gerentes, eles vão bolar tudo isso, eles vão planejar, organizar, controlar e vai lançar para o nível operacional, produzir o projeto, criar o projeto. É assim que funcionam os níveis organizacionais. Lembramos também que nós temos habilidades. Então, o administrador ele tem habilidades. Técnica, humana, conceitual. Então, minha habilidade técnica é tudo aquilo que eu sei fazer. É a minha mão de obra. Minha habilidade humana é o meu conhecimento. É eu saber fazer. E a conceitual é
tudo aquilo que eu consigo conceituar, de certa forma. Seria aquilo que é escrito, aquilo que é passado. Então, seria nesse sentido, habilidade conceitual. Aquilo que vem de conceito mesmo, é aquele eu sei como que é, eu conheço todo o conceito, por exemplo, de um manual, por exemplo, tem um televisor, a habilidade conceitual é você saber as características daquele televisor. A humana é o conhecimento que você tem, que parte de você, e o técnico é você saber operar, manusear. Então, isso são as habilidades. Finalizando isso, nós entramos agora nas teorias da administração. Então, iniciamos com administração científica, de Taylor, Fayol, Henry Ford. Começamos, então, nas teorias da administração. Então, na administração científica, nós vamos falar de Taylor e Henry Ford. Então, a ênfase na administração científica é nas tarefas. Então, eles tinham uma ênfase muito grande, produção. A melhor forma para se produzir muito, gastando menos. Então, essa era a ênfase da administração científica. ênfase colocada nas tarefas. Então, o nome administração científica é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência. Então, eles queriam colocar a ciência nas produções. Então, por exemplo, cientificamente, os estudos comprovam que o ser humano não pode ficar em pé tanto tempo, não pode ficar sentado tanto tempo. Uma luz mais forte seria mais ideal, uma luz mais fraca causaria sono na pessoa. Então, a ciência, eles estudavam a ciência, o horário de pico da pessoa, que a pessoa tem mais ânimo, está mais desmotivado, o que pode ser feito para trabalhar ali, mudar as ferramentas, uma ferramenta que encaixa melhor na mão, uma ferramenta que está mais próxima de mim, que eu não preciso ficar esticando muito o braço, ou saindo do meu lugar e me deslocar para outro lugar. Então, isso é ciência aplicada nas tarefas. E o objetivo, então, é aumentar a eficiência industrial. Eles queriam que se produzisse muito. Então, ela começou no início do século XX, pelo engenheiro Frederick Taylor. Preocupação inicial: eliminar o desperdício e perdas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Então, se vocês lembrarem de um vídeo que eu passei para vocês, uma cena do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde ele faz uma sátira dessa administração científica, onde ele fica louco, de tanto apertar parafuso, ele não podia ver nada no formato de parafuso que ele estava apertando. Ele saiu para a rua, bateu seu ponto, estava indo embora, viu uma mulher com um vestido cheio de botões grandes e ele correu atrás dela, porque ele queria apertar, ele já estava vendo coisa, ele termina aquela cena, ele indo para o manicômio, porque ele estava louco de tanto fazer exercícios repetitivos. Então, apesar de ter máquinas, os homens ali não tinha folga, eles tinham que estar. A máquina aguentava trabalhar, os homens tinham que aguentar trabalhar também. Então, assim, para um ir ao banheiro, o outro tinha que ir lá substituir, a pessoa ia rapidão, tinha o tempo certinho da pessoa descansar, dar uma pausa, fazer o seu lanche. Então, era tudo muito metódico. Só que aquilo ali gerou o quê? Muito problema na mente das pessoas. Era muito esforço repetitivo, cansaço repetitivo. Então, eram serviços assim, iguais, toda hora, só apertando o dia inteiro, você fica louco. Então, sua mão ficava com problema. Hoje nós temos algo semelhante, por exemplo, mexer com mouse. Então, quem trabalha muito com mouse hoje tem aqueles mousepad mais com silicone, tem algumas formas, você coloca também um banquinho, tipo um caixotinho debaixo da mesa, aquilo ali o seu pé fica mais elevado. Tudo isso é o quê? Para melhorar as condições do funcionário, porque hoje nós também fazemos esforço repetitivo, nós temos esse trabalho repetitivo. Ah, mas eu trabalho no escritório, tá? Mas sua mente fica ali, sua cabeça, suas vistas, 8 horas quase seguida, olhando para um computador, a mão em cima do mouse. Então isso aí também é um problema.
Então, por isso se faz, a gente tem que levantar, cada 40, 1 hora, a gente tem que fazer esse esforço de se levantar. Às vezes a gente está concentrado, mas é para o nosso bem. Então, eles começaram a enxergar isso aí. Por isso que depois veio a teoria do Fayol, onde a importância já não era tanto mais nessa mão de obra, nessa produção. Mas aqui ainda dentro de administração científica, o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Então eles entendiam o quê? Que se eu reduzisse meu custo, eu podia aumentar um pouquinho o salário. Só que aumentando o salário, a pessoa tem que trabalhar muito. Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus pontos com condições de trabalho adequado. Então, isso aqui é algo que é importante também. Então, cada um, na sua especialidade, trabalhava ali. Eu sou bom em bater martelo, então eu passava o resto da minha vida batendo martelo, porque ali naquela época se trabalhava a vida inteira numa empresa. Por exemplo, tinha uma fábrica ali, uma fábrica de tecelagem. Eu sou bom em costurar. Então eu passava o resto da minha vida, 20, 30, 40 anos, só ali, costurando, 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 e o salário sempre a mesma coisa. Então, aí veio surgindo as máquinas inovando cada vez mais, e essas pessoas perdendo espaço. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. A administração precisa criar uma atmosfera de intimidade, de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. Então, assim, o nível psicológico era muito grande. A exaustão psicológica, mental que a pessoa tinha ali era muito grande. Então, eles buscavam melhorar para a pessoa aguentar trabalhar, aguentar continuar naquele batidão. Não era fácil. A administração científica, então, ela é uma combinação de ciência em lugar de empirismo. Então, ciência é razão. Empirismo é eu fazer por minha conta própria, minha cabeça. Então, eu dei o exemplo a vocês na aula. Ciência é eu montar um móvel seguindo o manual. Empirismo é eu montar um móvel usando a minha mente, achando essa peça encaixa aqui, isso aqui, tipo como se fosse um quebra-cabeça. E não é bem assim. Harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. Depois de Taylor, entra Ford. Então, Ford ele segue a mesma linha de Taylor. Foco do Fordismo, então, produção em massa. Quanto Taylor, ênfase nas tarefas, Ford já preocupava com produção em massa. Então, a produção de maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade pelo menor custo possível. Então, Fordismo, a racionalização da produção proporcionou a linha de montagem que permite a produção em série. Então, aquele negócio de produção em série iniciou com o Fordismo, produção em massa. Então, ele conseguia produzir aí mais de 1.000 carros por dia. Era algo assim fantástico. Só que ele tinha uma condição, algo que até virou popular dele, uma fala dele, que ele diz: eu produzo o carro da cor que você quer, desde que seja preto. Só se produzir, então, carros pretos. Eu já falei isso para vocês algumas vezes também, que até hoje, o carro preto, que é a tinta mais barata que tem, carro preto, hoje, é faixa de R$1.000 mais barato do que qualquer outra cor, já falei isso para vocês. Outro ponto, todos os carros são pretos, saem da fábrica pretos. Depois do preto, aí ele pinta de vermelho, de branco, de prata, da cor que a pessoa quer. Mas todo carro ele já sai com a cor preta. Então, se você pegar um carro branco e arranhar,
você vai ver que por baixo ele é preto. O vermelho, mesma coisa. Prata, mesma coisa. Então são carros que já saem com a cor preta. Por isso que o preto é mais barato, porque ele já vem com a tinta de fábrica. O vermelho, então ele, além do preto que já vem de fábrica, você ainda gasta mais uma tinta para ele ficar vermelho. Então ele vai duas mãos, uma de tinta preta e outra de tinta vermelha. Então por isso que ele sai quase R$ 1.000 mais caro. E outra, a preta, é uma tinta mais barata e ela seca mais rápido também. Tem esse detalhe, é uma tinta que seca mais rápido. Então, para eu produzir 1.000 carros por dia, se eu produzir de vermelho, eu tenho que botar o preto primeiro, depois jogar o vermelho até isso ficar pronto. Não dava conta. E naquela época eles queriam o quê? Que muita gente tivesse carro. Hoje, você tem tempo de produzir um carro na cor que o cliente quer. A pessoa espera, mas naquela época lá eles tinham pressa de entupir o mercado de carro, de vender carro. Então a condição era essa, desde que seja preto, porque aí eu consigo fazer tudo no meu tempo. Por isso que se criou a produção em massa. Então o produto ele é padronizado, bem como o maquinário também, o material, a mão de obra e o desenho do produto, que proporciona custo mínimo. Princípios básicos de Ford. Condição-chave da produção em massa é a simplicidade. Então, a progressão do produto através de processo produtivo é planejada, ordenada e contínua. O trabalho é entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com a iniciativa de ir buscá-lo. Então, o trabalhador já chega na fábrica sabendo o que ele tem que fazer. Meu papel é esse, eu vou fazer só isso. As operações são analisadas em seus elementos constituintes. Então, é o que eu já falei para vocês. Aqui o objetivo era produzir em massa, produzir muito. E Ford, ele é o criador da Ford. O carro Ford foi criado por esse Ford aqui que estamos falando, por esse princípio. Ele criou a produção em massa. Então ele queria reduzir custos, queria que o carro tivesse qualidade, só com um material mais barato. Então, por exemplo, um carro preto e um carro vermelho, ambos têm a mesma qualidade. A cor seria uma vaidade, vamos dizer assim. Então ele fazia, na maior simplicidade, o melhor possível, para sair com custo e benefício. Depois entramos na teoria clássica da administração. Então, aqui agora, Fayol. Surgiu na França, 1916, por Henri Fayol. Então, administração científica, ênfase nas tarefas. Teoria clássica, que é o que a gente vai ver agora, ênfase na estrutura. Então, enquanto Taylor, o foco dele era melhorar a produção, foco do Fayol era melhorar as estruturas. Então, o objetivo de ambos, de certa forma, era o mesmo, a busca da eficiência da organização. Comparativo aqui, então, Taylor, ênfase na tarefa, Fayol, ênfase na estrutura. Então, Taylor, aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência do nível operacional. Fayol, aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos, componentes das organizações e das suas inter-relações. Então, esse aqui é o confronto das duas teorias. Então, aqui só para a gente complementar, Fordismo. A rigidez deste modelo de gestão industrial foi a causa do seu declínio. Então, ele, por ser muito rígido, muito mecanicista, isso automaticamente causou seu declínio. Então, ficou famosa a frase de Ford, que eu disse para vocês, que dizia que poderia ser produzido automóvel de qualquer cor, desde que fossem pretos. Isso porque a tinta preta secava mais rapidamente e os carros poderiam ser montados em menos tempo. Comparação. Fayol, organização da empresa e papel do dirigente. Ford, organização do processo produtivo. Taylor, eficiência do trabalho operacional. Então, essas três são a base da administração moderna. Hoje ainda vivemos isso. Então, busca então da organização do processo produtivo, ter o processo produtivo todo organizado, eficiência do trabalho operacional e a organização da empresa e o papel das lideranças, coisas que a gente ainda vive hoje na administração moderna. Então, as funções básicas da empresa segundo Fayol. Então, funções técnicas relacionadas com a produção de bens ou de serviços da empresa,
Funções comerciais, relacionadas com compra, venda, permutação. Funções financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais. Funções de segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens das pessoas. Funções contábeis, relacionadas com inventários, registros, balanços, custos. Funções administrativas, relacionadas com a integração de cúpula das outras 5 funções. Então a gente vê que essas funções hoje só mudou o nome, mas elas continuam existindo. Então as funções técnicas para nós hoje é o operacional, é a gestão operacional. Aí nós temos o departamento comercial, departamento financeiro, a contabilidade agregou com a finança, a segurança hoje ela é mais terceirizada. E funções administrativas e administração em si. Então, Taylor ela tinha essa preocupação, Fayol, com as funções da empresa. Então, a preocupação dele era com a organização da empresa. Então, ele acreditava que a empresa, ela não basta só a produção produzir bem, tem que estar tudo alinhado. Então, é isso que Fayol dizia. Então, Taylor ele queria precisamos produzir bem, o resto não importa. Ford, precisamos produzir muito, de forma mais barata. Então, Taylor treinava os funcionários para que os funcionários ficassem ótimos. Ford, processo produtivo, tem que produzir em massa, tem que produzir muito. Então, você pega os funcionários treinados, mas o maquinário se produzia muito, mas era tudo muito mecanizado. Então, Fayol falou, não basta produzir muito. O financeiro tem que estar alinhado. Ele tem que saber o que ele está fazendo. O financeiro precisa estar alinhado com o estoque, com a produção. O comercial precisa estar alinhado com a produção e com o financeiro. A contabilidade precisa estar alinhada com o financeiro. Então, tudo é um conjunto. Então, Fayol ele enxergou que a organização precisava se separar por funções. Cada função tinha o seu papel. Depois, entramos na teoria das relações humanas. As origens. A necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica. Então, aqui a gente já está saindo da teoria clássica, que era tudo muito voltado para o maquinário, para a estrutura, para entrar agora numa nova teoria, que era das relações humanas, onde o foco era o ser humano tem importância, o ser humano tem valor. Se melhorarmos o ser humano, a gente melhora a produção. Se o ser humano estiver motivado, ele produz mais. Se uma luz estiver muito forte, ela vai ajudar mais, vai dar mais disposição para ele trabalhar do que se ela estivesse devagar. Se a gente oferecer um cafezinho, o funcionário vai trabalhar melhor. Se o gerente pedir a opinião do operacional, o operacional vai se sentir importante, vai trabalhar melhor. Então ele começava, precisamos valorizar a mão de obra humana, precisamos valorizar o ser humano. Então o movimento foi um movimento americano voltado para a democratização dos conceitos administrativos. Então desenvolvimento das ciências humanas, principalmente a psicologia. Então começou a estudar o psicológico dos funcionários. O que motivava cada um, o que precisava ser feito para melhorar o desempenho do ser humano. Certo? Aí entramos então no modelo japonês de administração. Então, o modelo japonês é uma combinação desses princípios que a gente viu e técnicas de qualidade total da administração científica e das tradições culturais japonesas. Então, nós temos aqui, ele iniciou nos anos de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, pela empresa Toyota. Ela trouxe um modelo japonês. Então, o sistema Toyota ele consiste do quê? Qualidade total. Então, na qualidade total não vai cair na prova, então eu não coloquei na revisão, mas só para a gente lembrar, então, qualidade total, a qualidade, primeiro ela vinha daquela qualidade que eu posso pegar, sentir. Então, eu olho um produto através de pegar.
Então isso é o quê? Quando eu vou numa feira, quando eu vou numa frutaria, quando eu vou num lugar, eu pego aquele produto, eu sinto aquele produto. Quando eu vou numa loja, eu sento no sofá. Então esse é o primeiro tipo de qualidade que a gente observa. Depois tem aquela qualidade por amostragem, porque eles pensavam o seguinte: não tem como, por exemplo, um pacotinho vem 1000 parafusos. Eu vou olhar de um por um para ver se tem algum com defeito? Não tem como. Então a gente faz uma amostragem. A cada 1000, por exemplo, a gente conta, por exemplo, comprei 10 pacotinhos. Eu vou conferir 2. Se tiver 10 estragado, está dentro do padrão. Se tiver mais de 10, pode devolver que os outros também vai estar ruim. Então eles faziam por amostragem, uma qualidade voltada por amostragem, para ficar mais fácil, e depois a qualidade total, que já era uma melhoria de tudo isso. Então se junta a qualidade total, sistema Ford de produção, que era produção em massa. Os japoneses usaram isso também, essa linha de montagem precisava disso. Então eles começaram com a Toyota. Então a Toyota é o mesmo segmento da Ford. Então ela usou a mesma estratégia da Ford, só que num nível bem reduzido. Enquanto a Ford produzia 1000 carros por dia naquela época, o Japão precisava produzir 1000 carros por mês, porque o Japão estava se reerguendo, ele estava se reconstruindo, porque ele perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então ele estava destruído. Nagasaki, Hiroshima tinham sido destruídos, devastados. Então a economia do Japão acabou naquela época. Então o sistema Toyota ele veio e falou: eu não posso produzir 1000 carros por dia, mas eu tenho que, mas é importante eu fazer o que Ford faz, só que eu vou fazer no meu tempo, no meu nível. Eu não preciso de 1000 por dia, eu preciso de 1000 por mês. Mas usou do sistema Ford, usou da administração científica de Taylor, de treinar o funcionário, capacitar o funcionário, e a base cultural japonesa. Então é a sua própria cultura, seus costumes. Então ali eles criaram, dentro do modelo japonês, eliminação de desperdício. O grande foco do Japão é esse, eliminação de desperdício. Então o que os ocidentais enxergavam como precaução e abundância de recursos para proteger a empresa das emergências, os japoneses enxergavam como desperdício. Então a gente pega o seguinte: Ford, por exemplo, ele buscava reduzir custo, produção em massa e reduzir custo, mas ainda assim tinha um grande desperdício. Tanto que os japoneses enxergaram os americanos, o Ford, ele pensava o quê? Não, isso aqui para nós tá bom, isso aqui é uma segurança, eu preciso desse estoque aqui porque vai que acaba o produto. Então, eles eram exagerados. Então os japoneses eles veio enxugando tudo, enxugava todo tipo de desperdício. Filosofia que eles usavam, just in time, produzir apenas o necessário no momento certo. Diferente de nós no Brasil, nos Estados Unidos, pessoal de Taylor, o Ford, eles não aplicavam isso aí. Então eles eram mais desorganizados, eles gastavam muito ainda. Mesmo pensando que estava economizando, eles ainda gastavam muito. Os japoneses entraram com just in time, falaram: vou produzir apenas o necessário e no momento certo. E tinha a filosofia do Kaizen também, que é aprimoramento contínuo. Então, just in time, criado no Japão em 1970, algumas expressões são geralmente usadas: produção em estoque, eliminação de desperdício, manufatura de fluxo contínuo, esforço contínuo, resolução de problema, melhoria contínua dos processos. Just in time, fim aos desperdícios e melhoria contínua. Então, os desperdícios atacados podem ser de várias formas. Então, tinha desperdício de transporte, de superprodução, material esperando no processo, processamento, movimento nas operações, produzir produtos defeituosos e estoque. Tudo isso aqui era feito por outras empresas. O Japão falou: a gente não pode se dar esse luxo. Nós estamos reconstruindo o país. A própria cultura deles já vai contra isso aqui também. Então, assim, o que a gente pode reduzir no transporte? Superprodução eu não quero, vou produzir apenas o necessário. Tem material esperando, então
Está errado. Maquinário parado, esperando o processo acontecer para usar mais material. As metas colocadas pelo Just-in-Time em relação aos vários problemas de produção são: então, 0 defeito. Então, se não tinha defeito, era mais fácil de se trabalhar. Você não tinha custos, você trabalhava de maneira certa. O que eles faziam? Todo dia antes de começar já fazia manutenção na máquina. Finalizava o dia e já deixava ela limpinha. Por exemplo, é igual açougueiro. O açougueiro, que é um bom açougueiro, o que ele faz? Terminou o dia, ele vai lavar todas as facas. Aquela máquina de moer carne, ele vai desmontar ela todinha e lavar. No outro dia cedo, antes de abrir a loja de preferência, ele já vai botar o seu equipamento na mesa, deixar as facas no jeito, já amolar um pouco. É claro que ela perde o fio, vai amolar no decorrer do dia, mas já deixar ela amolada também. Já vai montar a máquina de moer carne para depois abrir. Aí ele começa a trabalhar. Diferente. Aí você chega o que? A pessoa fecha o açougue, não lava as facas que tem, aí dá mosca, bicho, barata, não desmonta a máquina de moer. Aí no outro dia, não, vou fazer isso amanhã. No outro dia ele começa a desmontar, chega gente. Aí ele perde venda, porque está desmontando a máquina, ou ele até desiste de desmontar a máquina e começa a usar a máquina suja. É isso que acontecia, é isso que acontece e é o que o Japão não quer. Então, para evitar esse 0 defeito, no caso do açougueiro, seria perder venda ou vender um produto de má qualidade. Porque se tiver resto de carne de ontem e você moer a carne hoje, você está colocando resto para o seu cliente. Então, 0 defeito. A gente tem que fazer o que? Manutenções antes, a gente tem que se prevenir. Tempo 0 de preparação. Estoque 0, movimento 0, quebra 0. Então, se você faz isso, já, por exemplo, no caso do açougueiro, já lavei a máquina onde eu desmontei. No desmontar, você já vê se tem uma peça quebrada, se tem alguma coisa que não se soltou. Por exemplo, grudou um pedaço de carne ali e não estava se soltando. Você já vai lá e limpa. Porque senão, às vezes, você deixa do jeito que está, aí no que você está moendo, às vezes aquela carne amolece e vai embora junto com a outra. Então, tudo isso aí seria cuidados, que são evitados através do Just-in-Time. Então, vantagens: custos, qualidade, flexibilidade, velocidade, confiabilidade. Depois entramos com produção com qualidade. Os defeitos são tratados de forma pontual, um a um, sem preocupação de ir às causas. Então, se vocês se lembrarem, na Toyota o que eles fizeram? Quando eles começaram a produção em linha, eles anotavam cada defeito. Por exemplo, a gente está começando a montar um carro. Deu um problema, parava tudo. Aí solucionava o problema. Vai montando o carro de novo. Deu outro defeito? Para tudo de novo a produção e vamos consertar esse defeito, vamos descobrir esse defeito. Então é um a um, sem preocupação de ir às causas. Então você ia consertando e anotando. Então isso aí levou alguns meses. Era produção lenta demais, procurando defeitos. Só que chegou o momento hoje que a Toyota praticamente é o quê? 0 defeitos. Por quê? Tudo que eles estão fazendo ali já está programado. Se der defeito, já está anotado. Todos os defeitos que poderiam dar já foram estudados, já foram solucionados. Então, eles perderam um pouco de tempo no início, mas resolveram o problema que tinha. Então, essa produção com qualidade, tratar defeito por defeito. Os trabalhadores paravam a linha de produção sempre que encontravam problema que não conseguiam resolver. Eles analisavam cada erro até achar a solução. No início a produção parava muito. Depois a produção quase nunca parava. Foi o que eu acabei de falar. Produção enxuta. Conjunto de soluções e técnicas adotadas por várias empresas no Japão. Ficou conhecido como sistema de produção enxuta. Aí entramos no modelo japonês Kaizen, filosofia. Kaizen significa mudança para melhor, melhoria contínua. Então, é uma palavra de origem japonesa que significa melhoria contínua, gradual na vida em geral, pessoal, familiar, social, no trabalho. Para o Kaizen é sempre possível fazer melhor. Então, tem uma frase no filme lá, Pantera Negra, que a irmã do Pantera Negra, ela fala: não é porque uma coisa é boa que ela não pode ficar melhor. Então, a gente não pode se acostumar com pouca coisa.
Ah, tipo, por exemplo, o celular era bom, aquele Nokia era bom, mas pode ficar melhor, não pode? Ele ficou de várias formas. Ele diminuiu, ele abria, ele fechava, ele subia para cima e fechava, ele girava, ele torcia, ele virou a prova d'água, ele começou a passar a televisão, ele teve acesso à internet, ele começou a ser só de mexer, passar o dedo assim, você ter o touch. Ele se transformou, ele ficou grande de novo, ele ficou pequeno. Então o celular está sempre o quê? Evoluindo, melhoria contínua. A mesma coisa é o carro. Todos aqueles que querem crescer precisam evoluir, precisam melhorar. Então o modelo japonês de gestão Kaizen, baseado em 5 elementos principais. Círculos de qualidade. Então, dentro do Kaizen, se tinha círculos de qualidade. Então, era um grupo que se reúne para discutir os níveis de qualidade sobre todos os aspectos da gestão de uma empresa. Então, você vai criar um grupo de pessoas para discutir os níveis da empresa. Depois, melhoria da moral. A moral forte entre os trabalhadores é um passo fundamental para alcançar a eficiência ao longo prazo, além de produtividade. Então, você tinha que ter moral com seus trabalhadores. Trabalho em equipe, uma empresa forte é uma empresa em que todos os funcionários estão comprometidos com o objetivo comum. Disciplina, uma equipe não pode ser sucesso sem que cada membro seja forte e empenhado nas suas tarefas. E sugestões para melhoria. Ao solicitar o feedback de cada membro da equipe, a gestão assegura que todos os problemas sejam verificados e tratados antes que se tornem graves e crônicos. Tranquilo? Agora entramos no programa 5S. Então, programa 5S. Senso de utilização e descarte, senso de organização, senso de limpeza, senso de patronização e senso de autodisciplina. Então, a primeira fase do programa 5S, descarte, tenha só o necessário na quantidade certa. Então, você vai se perguntar, isso é realmente necessário? Estou utilizando no momento? Se não, qual foi a última vez que utilizei? Quando eu irei precisar disso? Precisa. Eu tenho aqui um porta... Deixa eu ver aqui. Isso. Tem um porta-caneta aqui. Eu preciso ter 5 canetas azul aqui nesse porta-caneta? Eu uso 5 canetas azul de uma vez? Não uso. Preciso ter quantas? Uma azul, uma vermelha e uma preta no máximo. Ou uma azul e uma vermelha, uma azul e uma preta. Para que eu vou ter? Preciso ter 2 corretivos na minha mesa? 2 tesouras? Ah, eu nunca uso tesoura, então por que eu tenho tesoura na minha mesa? Então, eu preciso descartar aquilo que eu não uso. Então, eu tenho que ver a frequência. Se eu uso com muita frequência, tem que estar perto de mim. Se eu uso uma vez por semana, está numa gaveta perto de mim. Se eu uso uma vez no mês, pode pôr no almoxarifado. Pode pôr num depósito, não precisa ficar tão perto de mim. Arrumação. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Então, nós precisamos ter isso. Então, com uma certa frequência aí, às vezes a cada 2 meses, eu dou aquela organizada. Colocar cada coisa no seu lugar. Por exemplo, um armário de vasilha. Às vezes a gente só vai colocando. Tem o lugar do prato e dos copos. Isso aí, e dos talheres. Isso aí é mais fácil um pouco. Mas as vasilhas a gente vai colocando de qualquer jeito. Aí chega um momento que a gente começa o quê? Tira tudo, dá aquela limpada por dentro e vai colocando cada coisa no seu lugar. Depois bagunça de novo, mas tem que fazer isso. Cada coisa no seu lugar. Os itens mais utilizados, aqueles que se usa toda hora, devem estar ao alcance da mão. Os itens de menos frequência devem estar a uma distância um pouco maior, local de acesso menos fácil. E os itens que utiliza pouco devem estar num local muito menos acessível, um depósito, por exemplo. Terceiro senso, limpeza. Gente, merece melhor ambiente. Quem gosta de trabalhar em lugar sujo? Mesa empoeirada, mesa suja, suja de caneta, mesa, de corretivo, resto de corretivo que ficou pela mesa. Ninguém merece. Então as dicas são basicamente comportamentais.
faz o uso correto de sanitários, joga o lixo no lixo, mantenha limpo corredores, vestiários, pátios, demarque e observe o local apropriado para a prática de tabagismo, papel de bala deve ser colocado na lixeira. Isso aqui é comportamentos sociais que a gente deve ter. Ah, tem um copo descartável no chão, não fui eu que joguei. Tá, mas vai cair sua mão, pegar e colocar na lixeira? Porque o da pessoa que jogou, com certeza, deve cair. Mas na sua mão, vai cair sua mão pegar aquele copo? Tem que esperar a pessoa que limpa? Então tem coisas que dá pra gente fazer. Quarto, higiene. Qualidade de vida no trabalho. Ter empresa limpa e asseada requer gasto com sistemas e materiais de limpeza, requer manutenção da ordem, limpeza, da disciplina. E as vantagens são muitas: facilita a segurança e o melhor desempenho dos empregados, evita danos à saúde do operário e do consumidor, melhora a imagem da empresa e eleva o nível de satisfação e motivação do pessoal. Quinta, disciplina. É colocar em prática tudo isso, é tornar um hábito. Então, ordem, rotina, constante aperfeiçoamento. Estamos acabando a primeira aula, pessoal. Então, diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama espinha de peixe, pelo seu formato. E diagrama de Ishikawa, então, foi criado pelo Ishikawa e foi desenvolvido para representar a relação entre o efeito e todas as possíveis causas. Então, é um diagrama de causa e efeito que podem estar contribuindo para tal problema. O efeito ou problema é colocado no lado direito do gráfico e as causas são agrupadas segundo a categoria lógica à esquerda. Então, aqui temos um diagrama causa e efeito. Então, aqui você vai nomear o que pode estar acontecendo. Por exemplo, por que as pessoas dirigem mal? Que você vai colocar aqui: falta de curso, falta de prática, sinalização, irresponsabilidade. Aí aqui você vai colocar, por exemplo, falta de curso. Por quê? Aí a pessoa pode colocar como causas: a pessoa não compra a carteira, a pessoa não estuda direito, a pessoa só passa por passar sem entender das leis. Quais são os efeitos disso? Pode causar acidentes, pode N coisas. Falta de sinalização, por exemplo. Avenidas, falta placa, falta iluminação, estradas com buracos. Quais são os efeitos disso? Vai estragar o carro pode cair no buraco e aquilo ali pode ocasionar um acidente. Falta de iluminação, a pessoa não viu que tinha uma curva. Por exemplo, aquela curva do motel, quantas pessoas infelizmente morreram lá, falta de sinalização. Então aqui, do lado direito, você coloca as causas, o que pode estar acontecendo, e aqui do lado esquerdo você coloca os efeitos. E em cada quadrinho desse você coloca opções. Causa do divórcio, você coloca aqui adultério, coloca aqui no quadrinho adultério, finanças, desentendimento, brigas, filhos, e você coloca. Aí você vai colocar por que o adultério é uma causa de divórcio. Aí você vai colocar causa, infidelidade, falta de amor, não sei, o que leva a pessoa a cometer adultério, problemas psicológicos. E aí você vai colocar os efeitos. Pode ter. Quais são os efeitos do adultério, então? Uma doença indesejável, às vezes, uma gravidez indesejada, culpa, remorso, e assim vai. Então é assim que é feito o diagrama de Ishikawa. Sistema Toyota Kanban. Toda vez que fala de Kanban, lembra de cartões. Kanban é um sistema de informação para controlar harmoniosamente a quantidade de produção em todos os processos. Então, eu dei um exemplo para vocês, que nós temos o semáforo. Então, algumas empresas vão ter já cartões eletrônicos, que acende luzes. Por exemplo,
eu tenho um estoque de 100 peças. Se tem 100 peças, tá verde. Se caiu para 50, tá amarelo. Se caiu para 30, tá vermelho. Se tá amarelo, eu tenho que já ficar atento que meu estoque tá baixando. Se tá verde, tá tranquilo. Se tá amarelo, fica atento. Se tá vermelho, precisa produzir mais que o estoque baixou. Kanban é basicamente isso. Então, o que produzir, quanto produzir, quando produzir, onde colocar o produzir, sequência e operação anterior e posterior. Temos aqui o plano de ação 5W2H. Então, isso aqui é basicamente uma planilha que você vai preencher. Estou fazendo um projeto. O que é o projeto? Quem vai fazer parte do projeto? Quando vamos fazer esse projeto? Vamos executar? Quando vai ficar pronto? Por que eu vou fazer esse projeto? Por que ele é importante? Onde vai ser feito? Como vai ser feito? Quanto custará? Essas que são perguntas importantíssimas, tá bom? Temos aqui agora os elementos das organizações. Mas antes de entrar neles, eu vou dar uma pausa nesse vídeo. Só um minuto aqui, deixa eu ver aqui se tem... Tá programada, a pausa daqui a pouquinho. Tem mais só alguns slides rapidinho e a gente entra na pausa, tá? Então, elementos das organizações. Então, a gente tem que ter ideia que a organização ela tem elementos, recursos e organização. Então, quais são os recursos de uma organização? Recursos humanos, materiais, financeiros e informação. A organização, então, ela tem o papel de quê? Processo de transformação, divisão do trabalho e coordenação. Então, eu uso o meu recurso, eu uso o papel da organização para eu atingir meus objetivos, que é criar produtos e serviços. Tomada de decisão. O processo decisório é a sequência de etapas que vai desde a identificação da situação até a escolha e colocação em prática da ação ou solução. Então, eu tenho um problema ou uma oportunidade, eu vou identificar primeiro. Qual é o problema que eu preciso resolver? Eu vou diagnosticar as causas. Aí a gente pode fazer aquele brainstorm, chuva de ideias ali. O que está ocasionando? Eu perdi 50 clientes esse mês, 50 pessoas não vieram à minha loja. O que está acontecendo? Vamos aí a diagnóstico. Foi o coronavírus, foi desemprego em massa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve um terremoto. Você começa chuva de ideia, diagnóstico. Fez aquilo, anotou todas as ideias. Agora vamos para as alternativas. Qual é a mais lógica? O coronavírus é mais forte, é mais provável. Tem a questão do desemprego também. É favorável. São alternativas. Anotou as melhores alternativas, parte para decisão. O que vamos fazer? Toma a decisão. Então, temos esse tipo de decisões programadas. Então, se aplica a problemas repetitivos. Então, tem problemas que sempre acontecem. Por exemplo, tem cidade que tem problemas com energia, sempre acaba. Então, acabou a energia, eu já sei que eu tenho que fazer tal coisa. Acabou a energia, vai desligar uma chave em tal lugar, eu preciso ir lá ligar. Então, é um problema repetitivo, que sempre vai acontecer. Quando eu trabalhava na fazenda, lá acontecia isso. Então, quando esquentava muito, se esforçava muito as máquinas, caía a chave. Tinha que esperar 10 minutos, ir lá no padrão bem longe e ligar ele de novo. Então, isso aí era o quê? Um problema programado. A gente já sabia que se acabou a energia ali, podia verificar que tinha caído a chave. Não programadas. É aquelas coisas que acontecem que a gente não é familiarizado. Tipo, tá tudo acontecendo bem, de repente dá um problema que ninguém esperava. Estratégicas. Escolhe objetivos para a organização administrativa, coloca decisões estratégicas em prática. Operacionais, define meios e recursos. Individuais são tomadas unilateralmente por cada indivíduo. Coletivo em grupo. Satisfatória, qualquer alternativa serve. Maximizada, procura o melhor resultado possível, e otimizada, equilibra vantagem e desvantagem das diversas alternativas. Então, aqui na tomada de decisão, alta administração, mede gerência e grupos de trabalho. Decisão estratégica, compete a maior parte à alta administração. Decisões administrativas,
uma parte enorme também a alta administração. A gerência tem uma parte menor e o grupo de trabalho bem menor ainda. Decisões operacionais, aí o grupo de trabalho é que está mais à frente. A alta administração só tem um nível pequenininho de tomar a decisão. Então aqui para a gente finalizar essa primeira parte, que já ficou bem grande o vídeo, vamos refletir esse vídeo para a gente dar uma pausa, beber uma água e retornar. Fritar hambúrgueres não está abaixo da sua dignidade. 9 conselhos de Bill Gates. Esse é o 5º. Fritar hambúrgueres não está abaixo da sua dignidade. Então, engula seu orgulho e aceite aquele emprego que você acha que está abaixo do que você merece. Então, às vezes, a gente precisa engolir o orgulho e fazer coisas que talvez a gente ache que não merece fazer, mas fazer por determinado momento. É melhor do que passar fome, ficar desempregado. Então, às vezes, a gente tem que passar por essas situações, certo? Então, nosso primeiro vídeo encerra aqui e até daqui a pouco.